Devocional Intimidade está de volta e nós damos continuidade ao tema que estamos estudando já há 2 programas passados. Esse é o 3º programa que estamos estudando sobre a escola de Tirano. Uma escola de filósofos na cidade de Éfeso, onde Deus colocou Paulo para lecionar e onde muitos pastores abençoados que pastorearam sobre a igreja de Éfeso foram formados. E nós temos também agora na tela algumas informações para você a respeito de Priscila e Áquila, cuja igreja começaram nas casas, né? E eles foram expulsos de Roma em virtude das igrejas nas casas, né, pastor? Mais ou menos no ano 50 depois de Cristo, durante o império de Tibério Cláudio Augusto César Germânico. Meu Deus, naquele tempo eles gostavam de colocar um monte de nome comprido, né, pastor? Eles encontraram Paulo em Corinto durante a sua 2ª viagem missionária. Paulo ficou cerca de 18 meses na casa desse casal. Também Deus preparou um lugar para que Paulo pudesse se hospedar. Eles eram fabricantes de tendas, o talite, que a gente vai chegar mais na frente lá, que é uma revelação tremenda também, um manto de oração. E eles eram pastores de uma igreja-casa em Roma e Éfeso. Se você quiser anotar, você encontra isso em 1 Coríntios 16, 19 e Romanos 16, 5. Eles morreram em Éfeso aproximadamente 2 anos após a morte de Paulo. Diz que eles eram fabricantes de tendas. Eles estavam juntos porque eles gostavam de fabricar tendas. Na realidade, essa tenda não é aquela barraca de pelo de cabra, mas um manto de oração, o talite. E eu achei interessante, Mônica, que esse talite, além de fazer menção aos mandamentos e ter todo o simbolismo para o povo judeu, também aqui diz que, vou ler para você, a palavra grega diz que a tradução da palavra é tameion, que procede do hebraico éder, que significa talite, como um quarto de oração ou um armário. Ele diz que este manto chamado talite, ele é um quarto de oração ou um armário, a origem da palavra. Porque na realidade, a pessoa entra no seu aposento, Mateus 6,6, e tu quando orares entra no teu aposento e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu sempre pensei que tinha que ser sempre dentro do quarto, né? Na realidade aqui está dizendo, se feche comigo, se separe. Né? Então, coloque sobre a sua cabeça o manto para você não ver o externo, fique voltado para dentro de si, fique voltado para mim e nesta oração eu estarei te recompensando. Então, oração é entrar no esconderijo, oração é entrar no secreto, oração é entrar no reservado. Às vezes eu vejo a pessoa orando com o olho aberto, olhando tudo, contando quantas lâmpadas tem na igreja, né? O entra e sai. Está questionado esse tipo de oração, porque é uma oração que não tem intimidade, que não tem foco, privacidade. Né? Então, esta palavra talite, o manto de oração que eles fabricavam, então era um instrumento para oração. Quando a pessoa queria orar, puxava o manto na cabeça, né? Se dobrava de joelho e entrava no esconderijo, no secreto. Achei muito maravilhoso. Dá uma ideia, então, de tenda, de quarto, de armário até. Então, se fecha, né? Imagina você entrar dentro de um armário para orar. É mais ou menos nesse contexto, né? Se colocar dentro do seu quarto. Eu sempre pensei, eu queria saber uma razão maior desse quarto, né? Por que eu vou entrar no meu quarto? Né? Eu não sei se você tem um lugar na sua casa para orar, todos têm. Um lugarzinho que é mais gostoso, né? Uns é dentro do quarto, outro é no seu escritório, outro no seu quartinho de oração, né? E interessante que isso tem tudo a ver. Eu tenho lugar que eu não consigo orar bem. Tem lugar que eu não consigo. É aquele cantinho de aconchego, porque quando a gente fala de intimidade, você está falando de um lugar de aconchego, de um lugar de esconderijo, de um lugar que é como você sentar, por exemplo, com o seu filho, ou com o seu esposo ou com a sua esposa no sofá da sala. Para você conversar, para você bater um papo, é um lugar de aconchego. Dessa mesma forma o Senhor nos chama para esse lugar de intimidade, né? Então veja que esse casal, Áquila e Priscila, o nome dela significa antigo. E o nome dele significa águia. Então, a águia e o antigo.
eram pessoas que estavam fundando as igrejas. Abriram uma igreja-casa em Roma e abriram a igreja-casa na Ásia. Então, na Itália, a igreja foi fundada por Áquila e Priscila. Lá na Ásia, em Éfeso, foi fundada por Áquila e Priscila. E de repente recebe. Quando você tem um projeto em Deus, você começa a receber parceiros. Mas o Paulo foi se hospedar na casa deles, e eles que deram a estrutura financeira para Paulo, eles que deram a estrutura financeira para o evangelho se manter. Imagine o peso de glória que está sobre a vida de Áquila e Priscila. A gente quase não valoriza. Eu nunca vi alguém valorizar muito Áquila e Priscila. Também não vi ser dado muito valor a Barnabé. Barnabé, ele vendeu um campo. Mas esse campo, eu estudei, Mônica, que não era uma possessão e não era uma herança, porque a herança não se dá. Possessão se pode doar, mas só que você é muito apegado nela. A possessão. E esse homem, ele tinha um campo. Ele não possuía, ele não era possuído, não era uma herança dele. Ele tinha para investimento. Ele investiu na igreja através deste terreno. E quase que ele não é comentado, ele que vai buscar o Paulo, ele que faz a defesa de Paulo entre os discípulos. Que coisa linda quando alguém tem algo para investir no reino. E eu descobri esse ano que a igreja de Jerusalém não enviou missionário. Quem enviou os missionários foi a igreja de Antioquia, na Síria. A igreja gentílica é que enviou todos os missionários para a obra missionária. Não foi Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade da paz, a cidade de Davi, não enviou missionários. Quem enviou missionários foi a igreja da Síria, por influência de um homem chamado Barnabé. Que coisa linda, que prêmio não tem Barnabé no céu. Ele que esteve com os discípulos, dizendo, olha, o Paulo é uma pessoa especial, é alguém que Deus vai usar poderosamente, vocês têm que abrir a comunhão com ele, ele realmente vai ser poderosamente usado, o Espírito Santo me revela que ele é uma peça fundamental. Mônica, como existe hoje homens e mulheres que o Espírito Santo vai usar para ser os percussores, né? Para fazer obra em vários países. Aqui no nosso país, a obra chegou em 1911 de uma forma muito, muito forte. 2 homens vieram trazer um avivamento. Já tinha alguém evangélico aqui, mas eles trouxeram uma força muito grande. Então, você veja alguém chegar num país e fazer história no país, um homem sozinho, com sua esposa e com seus filhos, fazer uma história num país com essa dimensão. Veja que coisa linda o que Deus faz. E quer fazer através de você, e quer fazer através de mim, e quer fazer através daquelas pessoas que estão nos acompanhando nesse estudo. Você pensa, Mônica, eu penso que o nosso valor é muito pequeno, por causa da nossa pequenez, mas o que Deus quer fazer na nossa vida é muito grande. Exatamente, porque Deus ele não se limita ao que nós somos, mas ao que Ele é. E eu quero voltar, porque a minha cabeça está fervendo aqui com 2 coisas. O nome de Priscila é antigo e de Áquila, águia, certo? Todo fundamento apostólico, aquilo porque Deus, se nós formos trabalhar nos 5 ministérios, né? Deus ele levanta a sua obra através dos 5 ministérios. Toda obra ela precisa de fundamento. O apostólico ele precisa de fundamento para se expandir e ele precisa de amplitude. Então Deus, através de Priscila e Áquila, ele deu ele deu esse fundamento de cuidado e ao mesmo tempo a expansão, porque a águia ela fala de visão ampla, ela fala de visão em lugares tempestuosos também, né? Ela fala de amplitude. Então, para que eu possa viver o propósito de Deus tal qual eu tenho que viver e expandir isso, apostolicamente falando, de você ir, porque Paulo foi um apóstolo, e o apóstolo ele vai desbravando por nações, por terras, pelos lugares, mas há de se ter aqueles que o guardam, que é o fundamento e a visão ampliada. E isso os leva além, isso o Espírito Santo. E um outro detalhe a respeito do talit. Eles eram construtores de talit. Eu não tenho como falar de intimidade, expressar intimidade se eu não a tenho. Eu só posso manifestar aquilo que eu tenho. Então, na verdade, Priscila e Áquila eram íntimos de Deus. Por isso, eles podiam construir para outras pessoas aquilo que eles já tinham como uma coisa, não vou dizer comum, mas algo diário na vida deles. Eles não eram construtores de casa, mas eram construtores de comunhão. Exatamente, construtores de comunhão. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, se você vê, né? Ela é antigo, Marcos antigo, doutrina antiga, base na palavra e visão de águia. O que precisamos hoje, para que algo grande se forme, precisa ter as coisas antigas, porque a palavra não muda,
e uma visão nova, né? Uma visão moderna. Tem gente que está mudando os marcos antigos e colocando o evangelho de qualquer maneira e com muita visão, com métodos, etc, etc, etc. Creio que essa dupla, antigo e águia, é a dupla que deu certo para a implantação das igrejas. É algo tão tremendo que um versículo que me vem à mente, eu não me recordo onde está, mas aquele versículo que fala assim, eu acho que é Isaías, firma as tuas estacas, estabelece os teus marcos e estende as tuas tendas, vai além. Mas tudo começa onde? Nos marcos fundamentais. Tudo começa na firmeza, porque Deus aqui, ele expandiu ainda mais a obra que ele já estava fazendo através de Paulo. Porque colocou ele num lugar de fundamento, colocou ele num lugar... Você vê que ele ficou 18 meses, ele não ficou pouco tempo. O livro de Deuteronômio diz que não é para remover os marcos antigos. Exatamente. Para manter a base, e aí você pode ter uma visão diária. Visão diária contando que você mantém a base. É verdade. Então, essa é a palavra que Deus está trazendo para nós hoje. Eu nem vou entrar em Timóteo, pastor, porque a gente já está nos últimos 3 minutos do programa e Timóteo traz coisas muito tremendas para a gente também, né? O discípulo Timóteo, aquilo que Deus fez. Mas, em suma, se nós fôssemos resumir aquilo que Deus trouxe para o nosso coração hoje, nós precisamos voltar a restabelecer os fundamentos. Para que Deus tem dado uma visão tremenda para a igreja brasileira, né? Deus tem dado uma amplitude e promessas tremendas para a igreja do Brasil. Mas, em alguns momentos, ela perdeu a sua base fundamental. E quem perde a base, qualquer vento de doutrina, qualquer vento que vier, qualquer honra maior, que na verdade é o Senhor, vai tomar para si e vai ter que voltar e vai ter que se arrepender. Mas corre o risco de não se arrepender. Pedro e Paulo falaram para o homem que estava sentado na porta chamado Formosa, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos, nós temos a autoridade do céu. Hoje a igreja tem muita prata e muito ouro, mas não tem autoridade. Então a igreja hoje conquista muita riqueza, mas perdeu a essência que é o poder da palavra, o poder de Deus. É verdade. Deus mais uma vez batendo na mesma tecla, né? Retornar, voltar, é como a palavra lá de Apocalipse que nós lemos no programa passado, volta, lembra de onde você caiu. E muitas vezes a gente pode até pensar assim, mas como é que eu vou lembrar? O Espírito Santo traz ou não traz a memória, pastora? Onde a gente errou, onde a gente caiu? Mas no caso ali a gente sempre pensa que caiu no pecado. Na realidade foi um pecado, mas não um pecado de ordem da idolatria, de ordem sexual, de ordem financeira, como mentira, roubo, etc, etc, mas da vaidade. Exatamente. Na presunção. E o próprio Salomão dizia, né, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O homem mais sábio, no final das contas, ele entendeu que tudo era vaidade. Meu pastor querido, semana que vem a gente continua nesse assunto. Está combinado. Amém? Glória a Deus. Combinado com você também, meu querido, guarda essa palavra no seu coração. Porque é como um eco. Aquilo que você liberar vai voltar para você. O que você está liberando? Abre o seu coração e deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Um grande abraço para você e para toda a sua família. E semana que vem a gente continua com esse estudo maravilhoso. Tchau!